desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sem sol, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar a infância pela metade. Mas pra ser adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente empurrado a forceps pro batente. O bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguenta o lápis no fundão de São Paulo. Putz, e se a alma é rebelde, se quer domesticar, menina preta pede a infância, vira doméstica. Amontoados ao relento sem se esticar. Um baobá virou bonsai, é só assim pra explicar que nosso povo nas periferias enche as panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia. Porque essa troca leva infância e devolve apatia. Fica pior na pandemia, sobra ferida na alma, uma coleção de trauma. Fora a parte física que já tá na parte crítica. Pra que nosso futuro não chore, a urgência é, precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sem sol, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar a infância pela metade. Mas pra ser adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. A trabalho infantil. Com 8 ela limpa a casa de família em troca de comida, mas só queria brincar de adolescência. Sua vontade esconde, esconde, já que a sociedade pega, pega sua liberdade, transforma em tristeza. Repetiu por falta, quer ir pra escola e não consegue. Desigualdade é presente, no passado atingiu nível recorde sem escolha. Trabalho rouba pra viver, sistema algoz arranca da escola e põe nos faróis pra vender. Balas atingem maioria, jovens pretos de periferia que tem direito à vida plena, mas só conhece a que vivencia. Insegurança, violência, medo, trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam. Não tem preço a liberdade delas, alimentar a potência delas. Merecem um mundo como um jardim e não como uma cela. Se tem muita pressão não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sem sol, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar a infância pela metade. Mas pra ser adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Ao trabalho infantil. Vai que vai. Fiz. Não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sem sol, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar a infância pela metade. Mas pra ser adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Crianças não têm trabalho, não. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente empurrado a forceps pro batente. O bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguenta o lápis no fundão de São Paulo. Putz, e se a alma é rebelde, se quer domesticar, menina preta pede. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a você que está aí chegando. Nosso muito bom dia mesmo, que nós possamos ter nessa manhã aí uma manhã de trabalho, de boas discussões e um aprendizado realmente.
Nós estamos hoje muito alegres, porque esta é uma semana que nós comemoramos a conquista do ECA. Dia 13 de julho é uma data marcante para todas as pessoas que são envolvidas, que querem, né, o bem das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E aí, essa é uma data importante para nós, 13 de julho, que marca o início de uma nova fase no Brasil, com muitos desafios, né, muitas possibilidades, mas também muitas conquistas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas conquistas, sobre esses desafios que nós temos. Queremos agradecer aí a Monster Concurso pela parceria que tem nos apoiado na transmissão, né, de todo o nosso trabalho. Muito obrigada ao Léo, ao Rian. Obrigada aí à equipe da Epitom, que sempre está a posto nos ajudando, a Maria Helena, do Projeto Conviver, a Cleia, a Tássila, muito obrigada a vocês. Agradecer às intérpretes, e eu queria, né, justificar, nós estamos com um probleminha técnico com as nossas intérpretes de Libras, peço desculpa, é realmente um problema técnico, né, nós estamos tentando resolver aí durante a transmissão, por isso que nós atrasamos um pouquinho para iniciar. Mas nós hoje temos, né, a presença da Janice Salomão, uma pessoa que eu conheci em 2019, aqui em Coronel Fabriciano, né, exatamente, ela veio falar para os conselheiros naquela época ali, e para os conselhos de direito e conselho tutelar. E me apaixonei, viu, Janice? Apaixonei pela sua fala, pela sua dinâmica. A Janice, ela é diretora executiva na Conviver Saber Social, graduada em História e Geografia, com MBA em Gestão Educacional, especialista em Direitos Humanos de Criança e Adolescente, avaliação de programas e projetos sociais pela Fundação Itaú Social, desenvolvimento institucional de hóspedes e conselhos, consultora socioeducacional e vice-presidente do Grupo Escola Amizade e Amor. E tem uma história e uma carga de experiência grande aí, que ela vai falar um pouquinho, né, à frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E para nós é uma honra receber você nessa manhã, para esse bate-papo, essa troca de experiência. Então, para nós é uma honra. Eu quero informar aos nossos amigos, aos nossos telespectadores, que nós temos aí fixado um formulário de inscrição, onde você pode fazer um registro da sua presença, e nós vamos emitir um certificado para que você possa aí ter a garantia, né, da sua inscrição. Não pode esquecer, porque esse formulário estará somente durante pedir aí às pessoas que façam a sua inscrição no nosso canal, compartilhe, dê o seu like aí, curta e esteja conosco aí e acesse, né, o conteúdo do nosso canal, tem muito conteúdo bom lá sobre vários assuntos, esteja conosco aí. Eu vou passar então, quero agradecer, Janice, nós temos várias cidades que estão conosco, pessoas aqui de Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, São Paulo, Diadema, Obra Social Salesiana do Alto da Lapa, a Comunidade Namar, Lagoa Santa, do Grupo Escola Amizade e Amor, Belo Horizonte, Mococa, Campinas, nós temos várias pessoas conosco assistindo aí. E vou passar então a palavra a você, para que você faça a sua apresentação, fale um pouquinho de você. Bom dia, gente. Eu fico muito emocionada e agradecida por estar aqui, por ter essa oportunidade. É verdade que já tem um longo caminho, acho que dá para ver aqui no meu rosto, nos meus cabelos, né? Que a minha história é uma história longa, ela presenciou momentos muito importantes do nosso país,
e eu estive participando sempre como educadora e depois como militante desses direitos humanos de criança e adolescente. E todas as vezes que é aniversário do ECA, eu fico muito emocionada, porque é uma conquista que no mundo inteiro, assim, a gente é um modelo para o mundo, embora a gente não tenha ainda, depois de 31 anos, colocado o ECA totalmente em prática. Ainda há muita discussão, ainda há muita controvérsia entre nós mesmos, os defensores dos direitos da criança e do adolescente, em relação a esse marco legal. Não adianta ter um marco legal sem ter uma rede de cuidado. E eu queria começar, eu gosto muito de contar história, e eu queria começar esse nosso encontro. Ai, que bom, a Rosimeire chegou, olha. Que bom, seja bem-vinda, Rose. Bem-vinda, Rose. Eu queria começar contando uma história. Eu vou ler, porque história, mesmo a gente sabendo de cor, é bom a gente ler, né? Ser fiel. Leonardo Boff nos conta no seu livro Saber Cuidar, Ética do Humano, a fábula mito de cuidado, trazida do poeta Higino, lá da antiguidade. Segundo ele, certo dia, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Inspirado, começou a dar forma a esse barro. Moldou, e ainda contemplando o que havia feito, viu Júpiter se aproximando e aparecer à sua frente. A quem pediu: Júpiter, assopre sobre o barro, informado, o que o Júpiter fez de muito boa vontade. Porém, quando o Cuidado quis dar nome à criatura já moldada e soprada por Júpiter, Júpiter o proibiu e exigiu que a criatura se chamasse Júpiter. Esse desentendimento levou Júpiter e Cuidado a uma séria discussão. Enquanto debatiam, surgiu a Terra. Esta também desejou batizar a obra com o próprio nome, uma vez que, feita de barro, parte da terra. O debate transformou-se em embate generalizado. Para se livrar do desentendimento, Terra, Júpiter e Cuidado entraram em acordo e convocaram Saturno para funcionar como juiz do caso de quem obedeceriam à decisão. Saturno decidiu: você, Júpiter, deu-lhe o espírito, o sopro da vida. Quando esta criatura morrer, você receberá de volta o mesmo espírito. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Quando esta criatura morrer, você receberá o corpo dela, pois originalmente este corpo lhe pertence. Quanto a você, Cuidado, quem primeiro moldou o barro, você ficará responsável por cuidar desta criatura até a morte dela. E concluiu: e, uma vez que entre vocês há uma calorada discussão acerca do nome dela, decido da seguinte maneira: esta criatura se chamará homem, aquele que é feito do humus da terra. Eu quero dizer a vocês que estão aqui hoje, de tantos lugares diferentes, que quem está aqui para escutar mais uma live, de tantas lives, de tantas conversas, que a gente já está esgotado de tanta tela, 1 ano e meio de tela, de tanta conversa via Zoom, Meet, e todas as outras redes, YouTube e tudo, que vocês são o cuidado. Dentro desta fábula, cada um de nós é o cuidado. Aquele que foi chamado para
dentro do seu propósito, fazer a diferença nesta grande teia da vida que cuida de crianças e adolescentes no nosso país. Nesse momento tão delicado de modo especial. O ECA fez 30 anos e nós estamos entorpecidos pela violência de um vírus que chegava. 30 anos nós nem lembramos de comemorar, porque o CONANDA não estava funcionando, certo? Dissolveu-se o CONANDA, tornou o CONANDA uma comissão. Como vários conselhos nacionais estão se tornando comissões, e não conselhos. Nós estamos aí com as conferências da assistência social. E em muitos lugares, estados e até, né, no âmbito da federação, estão funcionando mais comissões do que conselhos de assistência social. Então, ano passado, nós ficamos tão impactados que acabamos não celebrando da forma que deveríamos celebrar os 30 anos do ECA, que era um momento que a gente deveria ter revolucionado, certo? Quando o ECA fez 10 anos, nós fizemos uma grande revolução em Brasília. Foi quando nós aprovamos o dia 18 de maio, porque não dava mais para conviver com uma rede de proteção à criança e adolescente que não tivesse determinado com precisão que uma das maiores violências cometidas contra a criança e adolescente era o abuso e a exploração sexual, certo? Então, a gente criou o dia 18 de maio. Nos 20 anos do ECA, a revisão foi feita de outras formas. Nós revimos algumas coisas do Conselho Tutelar, que era muito importante. Nós revimos um tanto de artigos que estavam dúbios e que precisavam de uma nova releitura, e dentre eles reafirmamos que não haveria retrocesso na maioridade penal, embora tantas, vamos dizer assim, tantas mobilizações para que isso acontecesse, inclusive entre nós mesmos. Muitos conselheiros tutelares por esse Brasil afora defendendo a redução da idade penal. Muitos. Então, nós estávamos num momento de torpor, né? Início de um novo governo, tantas coisas começando, tantas coisas acontecendo, e assim, uma pandemia horrorosa desta, né? Que ela permanece, e a gente, aos 30 anos do ECA, quando a gente deveria estarmos todos alertas para o que poderia ser uma consequência imediata do isolamento e da quebra dos direitos fundamentais, como educação, a criança deixou de ir à escola, né? Saúde, a criança não era prioridade para ser vacinada, né? A gente não sabia como ela seria infectada ou não pelo vírus, eram só 3 meses. E assim foi uma série de coisas acontecendo. Não, quem sabe é bom, a criança volta para a família, mas a família perdeu o emprego. Como é que nós vamos fazer? Ela não pode ir para os projetos sociais. Então, assim, nós estamos ainda muito perdidos. O CONANDA vazio, o Fórum Nacional lutando, mas sem voz, não teve voz, não dava conta de ter voz. Nosso Conselho Estadual, mesmo querendo, também não teve voz. E nós, dos municípios, ficamos assim, como que, né, sem saber o que fazer, muitos conselhos, com pessoas como eu, que são conselheiras, que eu sou conselheira a vida inteira, certo? Como eu, em casa, conselho de casa. Eu, vice-presidente de 2 organizações, diretora de 2 organizações, não indo na organização, não vendo as crianças de perto lá na periferia. Então, precisou de um tempo. Nós sempre precisamos de tempo. A história é feita de tempos. E a gente precisa desses tempos para a gente entender, para a gente fazer uma análise dos acontecimentos, não é verdade? E foi isso que aconteceu conosco. A pandemia nos arrebatou,
mas nos devolveu para o nosso lugar, como pessoas com propósito, pessoas que estão buscando essa defesa dos direitos da criança e do adolescente. Pessoas que estão comprometidas, especialmente nesse momento em que muitos dos direitos fundamentais estão em suspenso e nós não temos conhecimento de como eles estão funcionando. Quem é que pode dizer exatamente e pode fazer um diagnóstico do que está acontecendo? Por exemplo, aqui na minha cidade, né? Eu hoje não estou em Lagoa Santa, onde eu resido, eu estou em Conquista, perto de Uberaba, na casa dos meus pais, que já se foram. Minha mãe, com essa pandemia, se foi também, né? Mas nós continuamos aqui na casa. E aí, eu fico pensando lá onde a gente atua, e tem gente de Lagoa Santa aí, sabe? Nós temos um conjunto habitacional, só um, são vários, mas a gente tem um, que tem 630 famílias. Todo mundo tem filho, mais de um, convivendo em 40 metros quadrados, se for 40 metros quadrados, às vezes até 2 famílias. Então, aquele direito fundamental de uma convivência saudável, será? Não vai à escola, não vai ao projeto social, não tem celular, não tem internet, não participa das atividades, nós não sabemos como estão, certo? A gente só sabe os dados lá da saúde, que 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300 meninas grávidas, e assim vai, né? E nós, perdidos diante dessa pandemia. Aí nós decidimos tomar as rédeas nas nossas mãos. E os 31 anos do ECA estão sendo amplamente comemorados. Há 15 dias atrás, quase 20, o CONANDA voltou a existir. Tomou posse, o CONANDA. Estou vendo aqui o Vale do Aço brotando de novo, porque o Vale do Aço é, em Minas Gerais, um modelo para toda Minas e para todo o Brasil, desde quando nós ainda estávamos na luta, que havia um grande comitê em Belo Horizonte, estudando, certo? Aí em Patinga, nós temos pessoas que estavam lá na Constituinte, lá na porta do Congresso, né? Dona Ione, Isso, lá na porta do Congresso. Então, fazendo o advocacy para poder colocar dentro da nossa Constituição a prioridade absoluta de criança e adolescente, colocá-la no artigo 227, né? Essa nova visão que fez surgir tudo isso que nós estamos vivendo nesses 31 anos. Então, o Vale do Aço, está aí de novo, olha o tanto de gente participando, né? Desse momento que nós estamos aqui conversando. Quer dizer, nós estamos de novo acendendo a nossa fogueira interna, aquilo que nos acende como cuidado, né? Para a gente poder, de novo, prestar atenção, ver com todo cuidado, começar a puxar os fios dessa rede e começar a organizar de novo para que a pesca seja farta, para começar de novo a pescar e poder tomar conta, ser cuidadosamente o cuidador dessas crianças e adolescentes, certo? Então, eu fico muito emocionada de estar aqui com vocês, de poder dizer da nossa importância, de poder dizer que hoje nós temos de novo o CONANDA, e o CONANDA com muito recurso para fazer funcionar a política pública. Nós tivemos, a semana passada, o Fórum Nacional da Criança, né, da Criança e Adolescente, que falou em público, aqui, para todo mundo ouvir, que tem mais de 100 milhões para implantar projetos de proteção da criança e do adolescente nas redes de proteção, e que lançou um manifesto nacional com o apoio de organizações governamentais e não governamentais, um manifesto enorme, que já está disponível, certo? Nós estamos tendo essa semana em Belo Horizonte,
dentro do contexto mineiro, né, os webinários, que também estão lançando 31 desafios para a gente poder perceber a realidade da criança e do adolescente em Minas Gerais, a partir do nosso olhar sobre o ECA. São 31 desafios, eu tenho participado dos webinários, né, e tenho visto, assim, uma preocupação verdadeira, não só da parte da sociedade civil, mas também na parte governamental, com essa rede de proteção à criança e adolescente, dadas as vulnerabilidades a que ficaram expostas nossas crianças e adolescentes. Eu estava dizendo para a Cleo que é muito interessante que nós estamos com os dois lados opostos, né, vamos dizer, não sei se é opostos, mas nas extremidades, né, os 60 mais e os 12 menos, né, numa situação de altíssima vulnerabilidade. E a gente precisa de fortalecer nesses dois extremos, 60 mais e 12 a menos, né, principalmente 12 a menos, porque seria 18 a menos, mas eu estou dizendo dos 12 a menos, que estão mais e mais vulneráveis, né, essa rede de proteção. Então, ontem, no debate, foi o debate sobre orçamento. E nós estamos naquele momento exatinho, sim, que os governos estão discutindo o PPA. Que vai dar o norte para os próximos 4 anos. E eu dizendo aqui em Lagoa Santa, gente, ou a gente coloca no orçamento, ou não tem política pública. Ou a gente conversa com todo mundo, se fortalece em torno de todos os conselhos, e bate na porta e participa, certo? Ou nós vamos ficar mais 4 anos sem política pública, porque não tem recurso no nosso município, onde acontece a política pública, né? Nós passamos 1 ano, de junho até agora, fazendo um projeto municipal para poder fazer um piloto. A CEMIG apoiou esse piloto, de como é que a gente poderia fazer um projeto de fortalecimento do sistema de garantia através de um monitoramento, do plano decenal, e de um monitoramento efetivo da política pública no município. Porque o que a gente está vendo, e quando chegou junho do ano passado, que a gente ficou, assim, muito preocupado, porque cada vez as crianças ficavam mais isoladas, e adolescentes, nós falamos, gente, a gente precisa monitorar isso. Como é que a gente vai monitorar a política pública e o sistema de garantia? Né? Como é que a gente vai pegar os nossos planos de ação, de aplicação? Como é que nós vamos pegar nossas prioridades, as prioridades das conferências? Como é que nós vamos fazer com que o plano decenal seja de verdade um plano que gera ações efetivas dentro da rede de proteção, né? Então, nós ficamos muito preocupados e a CEMIG topou patrocinar um projeto de monitoramento, né? Depois eu posso mandar, inclusive, para a Cleo, o caderno e o relatório final, que tem todo o processo para você depois distribuir aí para a rede. Sim, esse é um projeto para a gente divulgar, não é para ficar só para a gente, foi um projeto piloto patrocinado e que, assim, tem ferramentas muito boas para a gente poder avançar nessa questão, né, do monitoramento de toda essa rede e de passos bem concretos, simples e fáceis, que nos ajudem e que contribuem para que essa rede funcione, certo? Sim. Eu gostaria, sim, Janice, você pode enviar. Antes de ontem, quando você mandou o manifesto, eu também disparei para todos os grupos que eu tenho, né? Então, assim, manda, por favor, eu vou também compartilhar. Eu acredito muito na rede. Eu acho que não tem como falar do ECA, eu estou com o ECA aqui, não tem como falar do ECA sem essa teia que você acabou de falar, da rede de proteção, não tem jeito. Não tem jeito. O ECA é isso, é a rede de proteção funcionando, né? É isso mesmo. E assim, eu até trouxe uma apresentação, eu vou passar a apresentação para a gente poder ter um fio condutor, sim, mas assim, eu não vou falar demais mais não, vou deixar com que vocês também perguntem para a gente poder interagir,
né? Ah, já tem perguntas aqui já. Então, ótimo. Eu vou só... Você quer dar uma pausa e a gente já responder, e depois eu entro nas lâminas, ou eu entro nas lâminas rapidamente e depois a gente abre para o debate? Pode fazer a sua apresentação, eu vou pedir o pessoal para já colocar, e aí deixa as perguntas, nós vamos fazendo e batendo papo depois. Ok, tá bom. Pediu o Deixar, Rian. não paro de falar, tá, gente? Eu sou... Mas eu aqui, tenho gostaria muita de ficar o dia história. todo aqui, viu? A gente tem... Pode até enrugar, mas não envelhece. O coração, aquela vivacidade, aquele desejo de fazer a diferença, de contribuir para essa diferença, faz com que a gente tenha uma chama interior e que está sempre sendo retroalimentada e fortalecida por esses momentos em que a gente se encontra e sabe que tem gente para todo lado querendo fazer a mesma coisa, né? Sim. O Rian, você coloca para nós? Apresentação? Está chegando, viu, gente? Está chegando. Já está projetado aí, o Janice. Aí você fala na hora de passar, começou já, tá? Tá bom. Então, eu fiz essa apresentação, porque é sempre bom depois vocês terem um material que pode recordar. Às vezes, vendo uma imagem, vocês são capazes de se recordar e até de fazer novos questionamentos, críticas, né? Porque a gente sempre está aberto para aprender, para ser criticado. Pode passar. Eu gosto muito de começar com essa frase, e aqui nós estamos no Zoom, eu vou tentar abrir aqui, tem jeito de eu abrir, Léo, para eu ver mais abertamente? Deixa eu mudar aqui minha apresentação. Esse full screen. Não. Não, Léo, volta à apresentação. Isso. Olha, nós somos a vida da Terra. É aquilo que eu li para vocês do mito do cuidado, né? Tudo é uma grande teia, é uma grande trama. É como se fôssemos uma rede. E essa rede, na hora que você puxa um fio, toda a rede e todos os buracos também se movem. É assim, quem está acostumado a pescar, quem mora perto de rio, né, sabe, se você puxa um fio da rede, a rede toda se movimenta, né? Então, hoje nós estamos aqui para puxar esse fio da rede, para relembrarmos o artigo 227 da Constituição. Nós estamos aqui para relembrar os direitos fundamentais das nossas crianças e dos nossos adolescentes, descritos neste artigo. Então, eu queria pedir para você, Cléo, ler a próxima lâmina para a gente. Tá. Próxima lâmina, Léo. Vou ter que mudar aqui também, porque eu também não estou vendo. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Deixa eu ver a apresentação aqui.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o artigo 227 da nossa Constituição Federal. Que artigo, Janice? Nossa! Todas as vezes que eu ouço, que eu leio, e eu tenho na minha sala, na minha casa, onde eu trabalho, esse artigo estampado, com essa imagem mesmo, e todas as vezes que eu falo de criança e adolescente, eu rememoro esse artigo, porque a gente não pode esquecer que a sociedade civil tem um papel fundamental, fundamental mesmo. A família tem um papel fundamental. A sociedade civil, com a Constituição de 88, ela conseguiu conquistar um papel que ela é a grande mobilizadora dos outros buracos da rede, que é o Estado, entendeu? Que é a empresa, que é essa sociedade em geral. Nós, sociedade civil organizada, é que puxamos esse fio da rede para dizer, ó, vocês são responsáveis, não é só a gente que está nas organizações e nos conselhos, não. Somos todos responsáveis, todos responsáveis. Um país que não cuida da sua infância, assim como está descrito no artigo 227, não tem nível civilizatório. Não tem. Nós estamos no 11º lugar de violação de direitos. É muito. E no 2º lugar de abuso e exploração sexual. Sim. Não é possível, tendo um artigo desse na nossa Constituição, violando diariamente a nossa Constituição Federal. Não é o ECA, não, é a Constituição Federal desse país. Então, olha que falta de sincronia, né? A nossa sincronicidade, a nossa rede, ela está esgarçada. Ela não é com buraco para pescar, ela está com buraco de rasgada. Então, ela precisa, de fato, ser recosturada, certo? Para quando puxar um fio, toda a rede se tornar potente, certo? Pode passar, por favor. Do mesmo jeito, né, do artigo 227, veio essa evolução que caiu no nosso colo. Hoje, muita gente chegando diz assim, mas que bacana, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, que bacana o Estatuto do Idoso. Gente, começou lá em 1945. Não caiu assim do céu, não. Começou lá no dia que acabou a guerra, reuniram e falaram, gente, precisamos de proteger órfãos, idosos, pessoas que estão aí, ó, por causa da guerra. E aí, as convenções, vieram os tratados, vieram tudo, até chegar no momento da nossa Constituição, certo? E, em seguida, tanto criança como idoso, começou toda uma luta. A criança foi mais rápido, porque a gente não tinha muito, assim, preocupação, não é preocupação, essa palavra não é boa, não. Nós não tínhamos tanto cuidado, atenção à população idosa. Por quê? Porque o papel do idoso na nossa sociedade até um momento era, aposentou, acabou, vestiu pijama, ia para casa, era velho, entendeu? Hoje, estou eu aqui, 70 mais, sem estar velha, só estou idosa, velha não, entendeu? Na luta, já aposentei, né, como professora, mas estou na luta. Então, assim, só depois é que a gente viu a importância do idoso dentro de uma sociedade e de um diálogo intergeracional. Mas a própria criança,
foi protagonista desse momento, que era o grande movimento de meninos e meninas de rua do Brasil. Então, a criança invadiu o Congresso e falou, gente, nós estamos aqui, nós queremos viver, a gente está sendo morto. Então, o ECA não caiu de paraquedas, ele caiu no nosso colo, mas ele não caiu de paraquedas. Ele foi uma construção coletiva e continua sendo uma construção coletiva. Pode passar. Então, aí vem, né, o artigo 4º, que rememora o artigo 227, que enfatiza o artigo 227. Pode passar. E aí, eu vou pedir para você de novo ler para mim, porque a letrinha é tão pequenininha que eu não vou dar conta de ler daqui. Essa imagem eu acho ela muito linda. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o artigo 86 do nosso estatuto. Isso mesmo. Olha que legal, nós temos todas as ferramentas legais para fazer acontecer. Nós temos as ferramentas legais para fazer acontecer. Nós não podemos continuar, certo, impactados só por essa pandemia e por essas questões políticas que polarizaram lados e lados, né? Nós estamos lá numa ponta da curvatura da vara, alguns, e lá na ponta da curvatura da vara, outros. É importante a gente se posicionar, é importante se nós nos posicionarmos naquilo que é o nosso propósito, naquilo que nós estamos vendo ser despencado e lutarmos para que não haja esse desmoronamento de conquistas tão bravamente, né, conquistadas, tão duramente conquistadas. E a gente já está vendo esse movimento acontecer, mas a gente não pode se deixar perder nas discussões de polarizações, enquanto a criança e o adolescente continua sendo a vítima disso tudo. Nós precisamos, com urgência, imediatamente, retomarmos o nosso trabalho de rede. Nós temos que ter parceria com todos os equipamentos, nós precisamos de diálogo intersetorial, nós precisamos de novo dizer, gente, se nós no nosso município não cuidarmos da infância, não vai ser o governo federal que vai cuidar, ele não está presente aqui não, sabe? Não está. Se a gente não conversar com a secretária de Educação, para dizer para ela, chamá-la no conselho, chamá-la num debate ampliado, dizer o que e como pode ser feito para as nossas crianças de periferia, porque as que não estão na periferia têm alguns dos seus direitos suspensos, mas estão mais protegidas, têm mais acesso, pelo menos, certo? Nós precisamos de retomar urgente essa conversa. Nós não precisamos só ter medo da pandemia, não, a gente se cuida. A gente vai com 3 máscaras, se for preciso, mas a gente vai, entendeu? Porque a gente precisa trazer de volta a vida das nossas crianças. E fazemos com que os novos governos, eles assumiram agora, ontem, vamos dizer assim, e vão fazer o plano deles orçamentário agora, que vai valer até um ano depois do próximo governo. Isso. Uhum. Então, nós temos aí a lei orçamentária todo ano, nós temos a outra lei, né? Já até ter tanta lei de orçamento, mas o que a gente não pode é deixar passar. Os momentos, eles trazem para a gente a oportunidade de incidir. Nós não podemos deixar de incidir. Pode passar. Olha, aqui está a famosa árvore da rede. O que compõe essa árvore da rede, né? Então,
esse desenhozinho, ele é o mais comum do mundo. Todo mundo conhece esse desenho. Ou então aquela outra maquininha, que vai passando de um lado para o outro, que todo mundo que faz serviço social estuda naquela maquininha, né? Que é o sistema de garantia. Mas é uma árvore mesmo. E se você tirar um galho dessa árvore, essa rede se desmantela. Olha como o desenho da árvore se parece com uma rede. Ali está Ministério Público, ali está juiz, ali está polícia, ali está Conselho Tutelar, ali está CRAS, está CREAS, certo? Ali estão vários conselhos, ali está família, ali está o Poder Executivo, está assistência social, está educação. Então, assim, tudo isso formando essa grande rede de proteção. E aí é que vem o próximo passo. Não adianta no município ter. Não, meu município tem 4 CREAs. No meu município tem 18 unidades de saúde. No meu município tem 4 CREAs, não, CRAS, né? CRAS. Um CREAS, CRAS, CREAS. Não, no meu município tem o serviço socioeducativo. Não, no meu município tem o juizado da infância e da adolescência. No meu município tem conselho da criança e adolescente. Tem 2 conselhos tutelares. Se estes... tem CAPS-I, tem CAPS-AD, tem CAPS não sei o quê. Tudo isso. Meu município tem tudo isso. E não tem diálogo. Não tem sistematização. Não tem interação. A política não funciona. Sinto dizer para vocês. Gente, lá no CAPS eles atendem que é uma gracinha. Ok. A criança que foi para o CAPS acaba indo para o CRAS. Aí vai para o CRAS, também atende que é um amor. Aí vai para o NEAS, lá da família, também atende lá no posto de saúde, é um espetáculo. É a mesma criança que vai passando de mão em mão, ela entra no sistema e sai do sistema do mesmo jeito. Embora ela tenha sido bem atendida. Mas não houve uma política de que, naquela porta de entrada, começou um processo de promoção, de transformação, que ao sair do processo, essa criança sai protegida. Acabou. Ela não volta mais para aquela porta de entrada. Ela está protegida, ela está segura, ela tem seus direitos garantidos. E não é entrar na porta e ir para um abrigo, não, que eu estou falando. Porque não é isso que eu estou falando. Nem é exatamente para uma família acolhedora. Nós temos mais de 36 mil crianças que estão esperando uma família acolhedora. É muito difícil achar família acolhedora. A gente já fez editais e mais editais, as pessoas não se mobilizam. Por quê? É uma coisa tão bonita, tão simples, de pegar um bebê, cuidar por 3, 4 meses de um bebê. Tem tanta gente que gostaria de cuidar de um bebê, eu mesma. Mas isso, a divulgação, nós estamos falando de um jeito errado. E quando a gente trabalha em rede, a gente encontra as portas e os jeitos certos de fazer as coisas. Certo? A gente encontra a maneira, o fluxo que faz as coisas acontecerem. Foi o que nós fizemos durante um ano, de junho a maio desse ano, estudando formas de criar fluxos que pudessem criar um sistema unificado, que fizesse a coisa expandindo e que a criança e o adolescente que entrasse para o nosso, vamos dizer assim, para o nosso âmbito de olhar, que ela saísse de lá transformada. Foi o que nós fizemos durante um ano. E que eu vou mandar para a Cleo, e vocês podem pedir para ela, que ela pode passar para todos vocês, tanto o caderno de práticas, como o relatório final, que tem todo o processo descrito, tá? E a Anabela, que está aí com certeza presente, que é a nossa diretora da Conviver, ela já deve ter anotado isso, mandar para a Cleo esse material, que é a nossa próxima lâmina, que possivelmente muitos de vocês não vão dar conta de ler com toda exatidão, mas depois, quando vocês receberem, vocês podem aumentar, pode passar. Podem aumentar e ver que esses 6 núcleos
né? Nós conseguimos reduzir para 6 núcleos de atuação, né? De normatizar planilhas, fluxos, né? Para a gente ter, assim, uma normatização. É preciso da gente fazer resolução para as coisas acontecerem. Não adianta só boa vontade, não. Quando a gente trabalha em rede, é preciso ter normatização. E, assim, no município, eu sei que são sempre as mesmas pessoas, nós temos que mobilizar outros atores que fazem parte. Não adianta a Cléo ser do Conselho do Idoso, do Conselho da Criança, do Conselho da Mulher, porque eu sou assim, acho que ela deve ser parecida, e vocês que estão aqui devem ser também parecidos com isso, né? A gente acaba se envolvendo com todas as políticas relacionadas à garantia dos direitos, porque as pessoas confiam que a gente tem uma trajetória e que então essa pessoa vai estar lá, não é para defender seus direitos pessoais, ela não está lá para ganhar dinheiro, ela não está lá, ela está lá para fazer uma contribuição efetiva. Então, para poder, nós temos que mobilizar novos atores, principalmente atores mais jovens, porque nós estamos na hora de começar a abandonar o barco, para ir para outros barcos, certo? E deixar que essa política flua. Eu estive agora, Cléo e demais participantes, participando de tudo o que está acontecendo em torno dos 31 anos do ECA. Eu estou tentando participar de quase tudo. Gente, são as mesmas pessoas que eu conheço há mais de 20, 30 anos. As mesmas. Vai lá, irmão Vicente Falqueto, marista, ele está lá no Conanda desde o século passado. Então, assim, são as mesmas pessoas, né? Então, a gente precisa ter o Edinho, daí de Patinga, que está lá no SEDCA. Então, assim, gente, o Edinho até hoje está aí nessa militância. Então, assim, são as mesmas pessoas. Então, primeira coisa, mobilizar e normatizar, né? Outra coisa, nós precisamos ter um panorama da política, por isso que é tão importante ter diagnóstico, porque como é que a gente sistematiza dados? A gente precisa sistematizar dados para poder a gente fazer políticas efetivas. Nós temos passado anos e anos sem deliberar políticas. Por quê? Porque, primeiro, a gente não incide no orçamento, segundo, que os nossos planos de ação, eles são etéreos, eles não são calcados naquelas diretrizes verdadeiras, reais da nossa realidade municipal, entendeu? Então, sistematizar dados, capacitar os atores. Vocês viram no artigo 86, nós temos muitos atores, tem gente que entra, igual agora, mudou, agora não, né, já tem 7 meses, que mudou o Poder Executivo. Em alguns lugares continuou o mesmo, mas mudaram as pessoas. Sempre tem uma mudança. Chega pessoas no conselho que falam assim, eu não sei onde eu vou pôr essa pessoa, vou mandar ela para o conselho. Certo? Vai lá para o conselho, porque aí lá no conselho ela tem muita reunião, ela participa de comissão temática e tal, e aqui na prefeitura não tem nada para ela fazer mesmo. Gente, nós não queremos gente assim, não. Nós queremos gente que está indo lá, que sabe qual que é o papel do conselho, o papel do conselheiro, o papel do gestor público, o papel de quem representa o governo lá, que não é para defender a gestão, mas é para defender dentro da gestão a política da criança e adolescente. É o contrário, não é para defender a gestão, é para defender a criança dentro da gestão, entendeu? Então, assim, nós precisamos estar atentos a essas indicações. Para a gente, como a gente faz isso? Todo ano a gente tem que capacitar. Começar tudo sempre, de 4 em 4 anos, a gente começa tudo de novo. É assim mesmo. Eu escutei ontem que nós temos, dos 800 e tantos municípios de Minas, nós temos mais de 30% que nem tem conselho, gente, que o conselho acabou. Existe só no papel, porque tem que ter, entendeu? Só no papel. Fundo, não tem fundo, nós temos que começar de novo aquele trabalho que nós fizemos lá atrás, na década de 90, 2000, com a Telemix celular, nós vamos ter que começar de novo. Sim. A história dos bons conselhos. Sim. Nós vamos ter que começar tudo de novo. Pois eu contei lá em Coronel Fabriciano, que eu já encontrei um conselho tutelar em Minas Gerais, pertinho de vocês. Eu já encontrei uma conselheira que detesta a criança e que estava bebendo cachaça dentro do conselho. Nossa. Conselheiro tutelar.
Pois Era um emprego? Era um emprego. Era emprego, é. Então, capacitar. Outra coisa é formular diretrizes participativas. Nós temos que... O CNDCA é que tem que puxar o sistema de garantia. O Conselho de Direito da Criança e Adolescente, ele é deliberador de políticas. Uma resolução do Conselho vale quase igual um decreto. Nós precisamos de sermos nós, dos conselhos, para poder mobilizar esse sistema e fazer ele funcionar. E formular as diretrizes e fazer com que elas sejam, de fato, colocadas em ação. Além de formular, é deliberar as diretrizes e incidir no ciclo orçamentário. Não se faz política sem dinheiro, gente. Vamos ser bem, assim, clarinha. Não se faz. E para a gente poder aprovar lá no PPA, não adianta ir lá só o Conselho da Criança, não. Faz uma grande plenária de todos os conselhos e vamos todos juntos incidir. Eu fui no último PPA, tinha R$500 para a política do idoso. Eu falei, gente, tem vergonha na cara, não? Vocês vão dizer qual política para idoso com R$500? Pelo amor de Deus, e não tinha ninguém do idoso lá. Mas eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Né? Então, assim, nós precisamos estar atentos. Eu sei que é uma coisa difícil. Chama advogado, chama economista, chama aquele amigo seu que é administrador, seu marido, sua mulher, chama gente que entende de orçamento, leva junto para entender com você, porque a gente também não sabe tudo, não. A gente está sabendo até demais. E, por último, monitorar as políticas. Política só tem efetividade se ela for monitorada. Você delibera, você faz acontecer, você incide, você faz tudo direitinho e não monitora. Para saber se deu certo, se não deu, se tem que corrigir rumo, se não tem. Então, assim, trabalho em rede dá um trabalho danado, mas é o único jeito de funcionar. Não tem outro jeito, gente. Não tem. E sinto muito dizer para vocês, se não tiver trabalho em rede, o que acontece é o que está descrito aí nas próximas lâminas. Pode colocar as próximas lâminas. Dá um minutinho para cada uma, eu não vou nem comentar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais uma. Mais uma. Que vai aparecer o texto. Pronto. Essa é outra coisa que todas as minhas apresentações têm, tá, gente? Mas antes dessa, eu quero ler para vocês de novo, não é uma história. Mas aqui, eu acho que a maioria até queria saber de vocês se aqui a maioria é sociedade civil. Se for, eu quero que só ponha um ok ali, sociedade civil, ok, para a gente saber se a maioria é sociedade civil. Essa realidade que nós acabamos de ver nas últimas lâminas, eu vou ler um pequeno textozinho de Bernardo Toro, que é aquele grande educador e um grande democrata. Ele fala assim: não aceitar a responsabilidade pela realidade que vivemos é, ao mesmo tempo, nos desobrigarmos da tarefa de transformá-la, colocando na mão do outro a possibilidade de agir. É não assumirmos o nosso destino. Não nos sentimos responsáveis por ele, porque não nos sentimos capazes de transformá-lo. A gente fica paralisado quando a gente sente que não é capaz de transformar. A atitude decorrente dessas visões é sempre de fatalismo ou de subserviência, nunca uma atitude transformadora, de pegar o boi pelo chifre, entendeu? A formação de uma nova mentalidade,
na sociedade civil que se perceba a si mesmo como fonte criadora da ordem social, pressupõe compreender que os males da sociedade são o resultado da ordem social que nós mesmos criamos e que, por isso mesmo, podemos modificar. A convivência social, por não ser natural, requer aprendizagens básicas, que devem ser ensinadas, aprendidas e desenvolvidas todos os dias. Esta é a tarefa de toda a vida de uma pessoa e de uma sociedade. Nós somos parte da sociedade, então nós podemos transformá-la. Não vamos deixar na mão do outro, não. Eu não deixo para você, não, Cléo. Eu faço a minha parte. Eu vou transformar. Eu vou. Aonde eu estiver, do jeito que eu puder, com as ferramentas que eu tiver. Eu vou unir gente e vou agir em prol de uma sociedade melhor. Por isso eu deixei o verbo esperançar do Paulo Freire. Paulo Freire diz, não adianta ter esperança e não fazer nada. Esperança é ir atrás, é fazer caminho, é abrir portas, é entrar para a estrada. Vai ter poeira, vai ter ventania, vai ter vontade de voltar para trás e não fazer nada, mas nós estamos firmes. Obrigado, gente. Agora é só com vocês. Pode passar para a lâmina. A última lâmina é só meus contatos e a minha gratidão, né? Se alguém quiser entrar em contato, pode entrar. Janice, e como você disse, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. E eu compactuo completamente com você. Eu preciso ser a diferença onde eu estiver. Eu não posso esperar que os outros sejam, eu tenho que ser. E nós estamos aqui na nossa cidade vivenciando uma mudança, porque nós tivemos agora uma eleição de novos conselheiros. Eu estou deixando a gestão, eu estou deixando o conselho, deixando em tese, né? A gente não deixa, como você acabou de dizer, né? Não serei mais conselheira, né? Mas a causa não tem jeito, ela está inerente, a gente não consegue realmente sair. Mas a importância dessa fala sua é exatamente para estes que estão chegando, compreender que eles foram eleitos não para representar a sua instituição, não para levar recurso para a sua instituição. Isso mesmo, nossa, isso mesmo. Não é? Isso. Eles estão ali porque eles vão defender o coletivo, é a causa da criança e do adolescente, independente da instituição que ele representa dentro do conselho. É isso. Então, isso é muito importante que eles tenham isso em mente, né? Nós já tivemos uma breve capacitação na eleição, mas o que eu venho falando é exatamente isso. Precisa compreender que os conselheiros, sejam ele governo, seja ele não governo, eles não estão ali representando política ou causa própria. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Eles estão ali pelo coletivo da causa da criança e do adolescente. E eu ouvi a fala de uma promotora que disse o seguinte: se os conselheiros de direitos conseguissem entender o poder que eles têm na mão de fazer a política pública acontecer, nós estaríamos muito melhores. E nós precisamos. Você concorda, né? Plenamente. Eu bato nessa tecla diariamente. Porque, como você acabou de dizer, o conselho ele é deliberativo, e as resoluções que saem dali, e saem resoluções dali depois de muito estudo, depois de muito debate, não é, Janice? Porque as resoluções, elas não são construídas assim, eu vou fazer isso aqui, pronto. Não. Pronto.
elas têm embasamento, né? Elas têm todo um histórico ali de estudo, de grupo e tudo. Então, quando sai uma resolução do Conselho, é porque aquela demanda é urgente, precisa ser deliberada ali alguma ação para proteger a criança naquela situação ali. Então, os conselheiros, eles precisam entender isso, que nós, enquanto conselheiros, nós temos esse poder nas mãos de compreender a política pública e fazer a política pública acontecer com as resoluções, né, com as cobranças da gestão, né, seja ela qual for, do legislativo, judiciário ou executivo, seja ela qual for. Essa é a nossa função enquanto conselheiros. E nós temos o amparo da Constituição Federal, que a gente pode levar junto na mão, e do ECA. Nós temos o maior marco legal da nação e o marco legal próprio específico da criança e adolescente. Sem dúvida, Janice. E aí, eu trago aqui, Janice, uma pergunta, eu vou já te falar aqui. Olha, nós estamos com a grande maioria no governo, né, sociedade civil, tá? Grande maioria. Nós temos aí as instituições, eu já li algumas, né, mas a CEF, a Conviver, do Lagoa Santa, o Grupo TUM, Todos Unidos Mudaremos o Mundo, Serviço Nossa Senhora Aparecida Ferraz de Vasconcelos, Missão Resgate Patinga, Reviver de Patinga. E aí nós temos uma pergunta do William Assis: como mobilizar a sociedade para que em tempos de crises e aumento de violências contra criança, adolescentes e famílias compreendam melhor o papel do ECA? Então, como mobilizar a sociedade para compreender melhor o papel do ECA diante dessa crise e do aumento de violência que nós estamos aí contra as crianças, contra a família, contra os adolescentes? Pois é, o tema desse encontro nosso, ele é muito inspirador, principalmente para a gente dar essa resposta. Por quê? Se a gente tem uma rede, William, se a gente é capaz de conversar e de dialogar com a educação, com os CRAS, com as unidades de saúde, né? A gente é capaz de expor de uma maneira que as pessoas compreendam, né? Esse momento que a gente está vivendo e como é que o ECA é uma coisa muito, como é que eu vou te dizer? As pessoas comuns, vamos dizer assim, quando fala do ECA, as pessoas acham que o ECA é um estatuto para defender bandido, certo? Que o ECA existiu foi para defender menino de rua que roubava os outros, e com caco de vidro machucava os outros, né? Lá na década de 90. Então, quem tem a obrigação de mudar esta visão são os órgãos do sistema de garantia de direito. Essa visão. E quem sabe usar os artigos adequados em cada lugar, na saúde. Como é que eu vou colocar nas unidades de saúde, onde todo mundo está indo, seja para vacinar, seja para buscar um diagnóstico, seja porque está doente de verdade? Como é que eu vou colocar na unidade de saúde um cartaz que pega a parte da saúde do ECA e diz assim, olha, a criança, nesse tempo de pandemia, precisa ser olhada assim, 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 do lado da saúde. Como é que eu vou colocar no CRAS pensando na alimentação, certo? De que o cuidado com a alimentação, como é que os CRAS vão organizar uma cesta básica, como a gente fez lá na nossa unidade, né, lá no Grupo Escola Amizade e Amor, nós não entregamos só a cesta básica para as famílias que a gente cuidava e que ficaram desempregados e com fome. A gente fazia uma cesta paralela pensando na alimentação das crianças. Porque a gente falou, gente, não manda só cesta, manda dinheiro também, ou manda outros produtos para a gente, porque a criança não pode alimentar só de fubá, arroz, não, né? E esse macarrão horrível. É preciso que ela coma outras coisas. A criança não pode ficar, porque ela vai adoecer se ela comer só isso.
Então, nós fomos potencializando com uma outra cesta básica, voltada para as crianças. Então, tem um jeito de fazer isso? Tem jeito de fazer isso. Sabe, Willer? Tem jeito de mobilizar. E a gente pode mobilizar igual houve aquela grande mobilização no ano 2000, aí na BR-116, na 101, nos postos de gasolina, certo? Que você era atropelado quando chegava num posto de gasolina contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Mas tinha cartaz dentro do banheiro, dentro dos boxes de vaso sanitário, tinha propaganda, certo? Os caminhoneiros recebiam orientação, todas as pessoas que desciam nos carros, que iam tomar um lanche, que é tudo. Você ia para as praias do Nordeste, nossa Senhora! Mas era um patrulhamento para não ter abuso e exploração sexual. Diminuiu, assim, uma coisa impressionante, como diminuiu o abuso e a exploração sexual de criança e adolescente nas rodovias. Estou dando exemplo da 116, que vocês estão aí perto dela. Olha para você ver, botou tudo. Você não acha mais um cartazinho, um panfleto, nada. Se a política acontece no município, se a gente tem dinheiro para fazer política pública, se eu tenho um fundo organizado, o fundo pode deliberar e liberar recursos no momento de emergência para fazer essa capacitação geral de como é que nós vamos enfrentar. Vai lá para a rádio comunitária, faz um programa na rádio comunitária, todos os dias uma vinheta, lembrando que a criança, que nós estamos em pandemia, que ela precisa ser protegida, certo? Faz chamar, tem lugares que é carro de som, passa com carro de som na comunidade, fala, olha, é crime, você não cuidar da criança é crime, você que está batendo, espancando o seu filho, se alguém te denunciar, você vai para a cadeia. Fala claramente. Esse é o nosso jeito de mobilizar. O que funciona na minha realidade? O que funciona na minha realidade? No centro da cidade é X, na periferia é Y, lá no bairro dos ricos é J, porque lá também tem exploração, lá também tem violação. Então, tem que ter em todos os lugares, nos hospitais, em tudo quanto é lugar, sabe? Nas escolas, os meninos que não têm equipamentos estão indo buscar os deveres, ou a escola está indo entregar. Bota dentro do plásticozinho que está indo entregar um aviso para os pais. Se o pai não sabe ler, a criança já sabe ler, ela lê para o pai. É verdade. Aqui em Patinga, Janice, nós temos um histórico realmente de violência sexual já de algum tempo. E desde 2016, nós iniciamos com o Conselho um trabalho voltado, né, para combater essa violência sexual. E a maior arma que nós temos é a informação, que você acabou de falar aí. É a informação, né? É assim. E nós começamos a fazer, então, a própria Piton começou a fazer, então, um trabalho voltado para levar informação para os professores, nas igrejas, a gente vai às igrejas. Nas igrejas. Isso mesmo. O que acontece lá nas igrejas. Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho. E nessa pandemia, como a gente não podia ir, nós tivemos, então, essa ferramenta da internet, né, para levar conhecimento. Mas os panfletos, nós chegamos, inclusive, a encaminhar panfletos, né, folders, para algumas escolas que estavam colocando no material das crianças, já encaminhava esse panfleto, né, como informativo para as famílias. Isso mesmo. Então, assim, são algumas ações, né, que a gente vem fazendo. E Patinga, ela figura hoje como a terceira cidade em Minas em ocorrência no Disque 100, mas já é em virtude deste trabalho, porque as pessoas começaram a falar, né? Elas começaram a se empoderar da informação que elas receberam e começaram a denunciar. Então, a gente tem feito um trabalho muito... A denúncia acontece assim. Isso. Então, a gente tem feito um trabalho muito intenso aqui na cidade, voltado exatamente para isso. E o próprio William aqui, ele faz uma outra colocação aqui, que eu vou te passar. Ele fala assim, ainda podemos perceber que elementos subjetivos são utilizados para desqualificar a rede. É verdade. Como ajudar para que a sociedade civil não seja capaz do governo?
haja e lute por direitos. E nós sabemos. É isso. A prova já é o Conanda, né? A gente já pode, né, perceber, porque desde o ano passado o Conanda já, né, foi desestabilizado, e agora que ele começa... 6 meses sem fazer nada, nada. Agora lançou a cartilha. Não deixem de ver a cartilha que o Conanda lançou, que está muito boa, sobre abuso e exploração a 2021. Muito boa. Olha para você ver, já lançou um trabalho aí que vale a pena. Vou mandar para você também, Cléo. Tá, beleza. Ó, nós gente, eu vou falar uma coisa para vocês, para o William. Se você não se respeita, se você não é um sujeito que tem consciência dos seus direitos, é muito difícil a gente defender o direito do outro. Então, nós que estamos e que fazemos parte dessa rede, precisamos ter essa consciência clara de que somos sujeitos de direito e, de modo universal, os direitos humanos são voltados para todos. Para todos. Não é assim, o direito é só para um grupo ou para outro grupo, ou para uma faixa etária ou para outra faixa etária. O direito é humano. É na fábula do cuidado. O cuidado é desde a hora que você chega ao mundo até o momento que você parte desse mundo. Entendeu? Então, nós temos que sermos esse cuidado. E o cuidado supõe que o direito humano de uma pessoa seja respeitado. Para isso, quem defende os direitos humanos precisa ter clareza do que é direito humano e que esta própria pessoa luta pela garantia dos seus direitos. Eu dizia muito, quando eu estava nas escolas, que o pessoal falava assim, que era o momento de lutar por aumento de salário. Aí o pessoal falava assim, mas eu não vou entrar, porque se eu entrar, eu posso até perder o emprego, porque eu sou cargo de confiança. Eu falava assim, eu vou entrar. Porque se eu não achar e eu não lutar para que seja justo comigo, como é que eu vou contribuir com os professores para que seja justo para eles? Se eu sou capaz, se eu abaixo a cabeça, se eu aceito qualquer coisa, como é que eu vou ajudar o professor a lutar por ele? Porque eu já não era mais professora, já estava em outro cargo, certo? Então, eu sempre entrei, com pena de perder o emprego, mas eu entrava nas lutas com o grupo, porque eu também achava que se eu não estivesse defendendo o meu direito, como é que eu ia defender o do outro? Sim. E, Janice, é interessante que isso é a maturidade, né? Já é você saber que você tem os seus direitos, né? Que você precisa lutar por eles, né? E é interessante que nós tivemos aqui, nós fizemos uma passeata com carro de som, do jeito que você falou aí. E falando mesmo no microfone, olha, nós estamos de olho. Isso, né? Nós fizemos uma passeata aqui, foi assim, com muitos carros mesmo, e falando. E você acredita que nós tivemos pessoas que não conheciam o Disque 100, elas conheceram, foram nessa carreata, no Disque 100, quando a gente passava falando? Então, assim, essa informação de saber aquilo que é nosso direito, né, saber que nós temos recurso, nós temos onde fazer nossas denúncias, isso nem toda a comunidade, nem toda a sociedade sabe, né, aquilo que é de direito dela, né, então não tem como cobrar, se você não conhece, você não cobra, né, não pode cobrar. Então, o Disque 100 foi assim, para nós, porque nós que estamos ali no dia a dia, a gente acha assim, todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, não, nem todos conhecem o Disque 100. Nem todos conhecem. Nem todos, né? E é uma ferramenta que nós temos hoje, muito importante para fazer as denúncias. Bom, Janice, eu quero agradecer, tem várias pessoas aqui, a Rede Calvariana de Educação, de Campinas, São Paulo, Associação Projeto de Deus, de Patinga. Então, como eu disse, a maioria são da sociedade civil. Eu quero agradecer a todas as pessoas de Patinga, Coronel Feliciano, São Paulo, Timóteo,
Diadema, Campinas, Lagoa Santa, Mococa, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Gente. Nossa, aqui muita gente nos prestigiando aí, eu tenho que agradecer, e eu não posso, nós estamos falando sobre a rede, não posso deixar de mencionar a rede que nós temos em Ipatinga. Nós temos uma rede muito parceira aqui em Ipatinga, graças a Deus. Temos muito que avançar, é lógico, mas nós temos conquistado muito aqui, exatamente como você disse, chamando a rede para participar, sabe, Janice? Principalmente em discussões. Essa semana nós encerramos uma comissão que era discussão do fluxo do trabalho infantil, que a gente já vinha reunindo desde maio. E encerramos essa semana a comissão, mas com a participação da rede. Nós tínhamos educação, nós tínhamos todo mundo participando ali dessa discussão. Então, a importância é muito importante, porque aí você faz uma construção ali conjunta mesmo com a rede, onde todos vão entender o seu papel, a sua importância dentro daquele contexto, para saber como que vai funcionar, o que vai funcionar e qual que é a sua atribuição dentro dessa rede. Então, muito importante. E eu não posso deixar de agradecer, os parceiros que nós temos aqui, a Polícia Civil, que é grande parceira nossa, na pessoa do delegado, o doutor Tiago. Nós temos a Polícia Militar, que é o grande parceiro nosso. Nós temos o CMDCA, é lógico, todos os conselheiros, a MONSE Concurso, a Secretaria Municipal de Educação, que é grande parceira nossa, seja ela da rede municipal, quanto da rede também estadual. Olha que legal. A Secretaria Municipal de Assistência Social, com todos os seus equipamentos, o CRAS, CREAS, o serviço de abordagem, os conselhos tutelares, nós temos 2 conselhos tutelares em Ipatinga, nós temos todas as OSCs, todas as instituições, nós queremos agradecer. O Ministério Público aqui é muito presente, Janice, ele acompanha muito de perto todas as ações do Conselho da Criança, contribui muito conosco. Eu quero agradecer, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, que também participa dessa rede, o CAPESI, o PENSE, o Centro Socioeducativo, o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, nós temos muitas pessoas que são nossos parceiros aí, nós temos as meninas intérpretes, hoje a Rosimeire está conosco, mas nós temos outras intérpretes que são nossas parceiras, que nós agradecemos, o Léo Rian, a equipe da Epitom, Maria Helena Tássila Crey, todos os demais que fazem parte dessa equipe. Então, assim, nós agradecer muito, e eu digo, sabe, Janice, nós estamos encerrando o mandato, o conselho atual está encerrando o mandato, agora no final de julho, mas nunca se trabalhou tanto nesse conselho, porque a demanda parece que elas estão a cada dia maiores, É verdade. Estamos trabalhando muito, só para você ter ideia, nós fizemos um diagnóstico no final do ano para saber a situação da criança na questão da pandemia, sabe? E, mais uma vez, se confirma a violência sexual na pandemia, tivemos a confirmação da evasão escolar, Janice, porque... Gravíssima. Gravíssimo, crianças que não tinham nem celular, não tinham como fazer acesso a nada. É isso mesmo. Então, nós tivemos a confirmação da evasão escolar, tivemos a confirmação do trabalho infantil, que também tem sido uma luta, em virtude... Voltou muito. A vulnerabilidade que as famílias se encontram, econômica mesmo, sabe? Então, acaba empurrando essas crianças para o trabalho infantil. Então, assim, esse diagnóstico, o Conselho já vem, como eu te disse, desde 2016, fazendo ações para tentar coibir essas questões sociais, mas com a pandemia elas se intensificaram ainda mais. Então, nós temos muito trabalho, nós teremos muito trabalho. E quem tem dados, tem trabalho. Quem tem dados, tem trabalho. Porque você não tem como você ficar parado diante das questões,
É claro. Então, assim, a gente precisa realmente, nós teremos muito trabalho. E como eu disse, o conselho, ele está saindo, mas é um conselho muito, e eu tenho certeza que todos os conselheiros que estão deixando, não tem como abandonar o barco, porque são conselheiros muito comprometidos, e que eles estão atuando nas instituições, e que acabam que não tem como parar mesmo. Então, nós vamos estar ajudando aí o conselho, se Deus quiser. Janice, eu quero, assim, te agradecer, nossa, de coração. Ano passado nós tentamos, mas entrou a pandemia e acabou a gente não conseguindo, né? Mas muito obrigada. Espero que quando acabar essa pandemia, nós tenhamos a oportunidade de trazê-la pessoalmente, presencialmente a Ipatinga, que vai ser uma honra imensa recebê-la aqui para mim também. Para mim também. Desejo assim, muito sucesso à frente, né, de todos esses projetos que você está. Seu nome é uma referência para nós, é um incentivo, tá? É um incentivo de continuar trabalhando. Vamos embora. Vamos embora. Aí eu vou deixar você fazer suas considerações finais. Gente, olha, para vocês eu digo o seguinte: procurem de verdade o seu propósito e lute por ele. Se ele for criança e adolescente, não o abandone. Cada um de nós tem uma chama interna e essa chama se acende na medida em que a gente desenvolve o nosso propósito. Eu estou nessa defesa dos direitos da criança e do adolescente, agora muito também do idoso. Contem comigo, vocês que estão em tantos lugares do Brasil hoje, vão receber essas lâminas, aí está meu contato, se precisarem de mim, contem comigo, eu estou na estrada. E agora, com essa ferramenta da internet, não tem distância para a gente se encontrar, né? A gente se encontra. E eu estou aí para a gente se encontrar e fortalecer essa rede, e que esses fios, eles sejam, os que estão rompidos sejam costurados, e os que não estão rompidos sejam fortalecidos para a gente fazer uma pesca abundante, tá? Um bom dia para vocês, uma boa semana. Obrigada Janice, pela oportunidade. Não, foi uma honra para nós, né, receber um pouquinho do seu conhecimento, né, eu agradeço muito. Agradeço. Lembrando o pessoal que quiser aí o certificado, né, estejam preenchendo aí a ficha de inscrição que está fixada aí no chat. Agradecimentos aí à Monster, né, a todos vocês que nos ajudaram, a parceria que nós temos. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like lá, curta, compartilhe, tem muito material excelente lá no nosso canal, onde você pode aproveitar, assistir e estar conosco. Um abraço aí para o Willy, para o pessoal de Barbacena também, o pessoal de BH, o Willy de BH, o pessoal de Barbacena, muito obrigada, Willy Assis. Agradeço, Janice, fica um convite aí, depois eu vou conversar com você sobre o diagnóstico do idoso que eu comentei com você, nós vamos fazer a entrega dele brevemente, vamos conversar com você e quem sabe você poderia participar conosco aí, tá ficando muito bacana o diagnóstico do idoso. Tá bom? Pessoal, muito obrigada, fiquem todos com Deus, um bom dia e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Toda criança tem o direito de bem viver. Eu tenho direito a ser ouvida. Eu tenho direito a um serviço da saúde que me proteja. Eu tenho direito a brincar. Eu tenho direito a ter uma alimentação saudável. Eu tenho direito a ser tranquilo. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito a uma atividade física diária. Tenho direito a uma escola segura. Eu tenho direito a estar protegida.
Tenho direito a brincar. Direito à alimentação saudável. Eu tenho direito a ter um sono tranquilo. Eu tenho direito à profissionalização. Eu tenho direito a respeito pelo meu direito. Eu tenho direito a uma escola segura. Eu tenho direito a dar a minha opinião. Eu tenho direito ao respeito. Eu tenho direito à educação. E tenho direito a brincar. Eu tenho direito a ser ouvido. Eu tenho direito a dormir bem. Eu tenho direito à profissionalização. Eu tenho direito a dar minha opinião. Eu tenho direito de ter uma atividade física diária. Eu tenho direito a uma alimentação saudável. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito de ser protegido. Isso mesmo. Nós temos direito de ser felizes.